Muito bem-vindos à nossa unidade 6, é a unidade final da disciplina urinálise, né? Lembrando que é importante que você analise o Atlas, né? Eu sugeri isso na unidade passada, na unidade 5, para que você analise o Atlas, né, de urinálise. Tem alguns Atlas gratuitos, universidades federais disponibilizam para nós, né, gratuitamente. Você pode acessar de maneira online, né, gratuitamente, ok? Muito bem, então continuando sobre a análise microscópica, análise de sedimentos, a gente tem muitos avanços tecnológicos, né? Mas eu quero ainda detalhar um pouco mais. Na primeira fase aqui, na unidade 5, a gente falou sobre células epiteliais, a gente falou sobre hemácias na urina, a gente falou inclusive sobre bactérias na urina, leucócitos na urina. Então foi importante a gente destacar isso para a gente adentrar agora um pouco mais sobre os cristais e mais micro-organismos que a gente pode ver na urina, certo? Então, a maioria dos cristais, né, embora associados ali a cálculos, né, são frequentemente encontrados em pacientes saudáveis também, tá? Por exemplo, oxalato de cálcio é um cristal bem específico. Lembrando que tem imagens dele, tá? No seu material aí, de alguns cristais, ok? Então, por exemplo, a gente viu que oxalato de cálcio e ácido úrico são frequentemente encontrados ali na urina. Mas a gente precisa pensar o seguinte, pessoal. Eles são encontrados, naturalmente, mas para a gente identificar patologias ou doenças, é importante a gente ver a quantidade desses cristais e como que isso está se dando, né? Então, alguns cristais vão se formar em urina ácidas ou vão se formar em urinas alcalinas. Lembra daquela aula do pH, lá na unidade 3, se não me engano? A gente falou de pH, a importância do pH, e agora é a hora da gente usar isso aqui, tá certo? Cristais utilizados, ou cristais vistos, na verdade, na urina ácida. Por exemplo, ácido úrico, né? Vai ter um formatozinho de losango, tá? Ele está relacionado ali a um alto consumo de proteínas, né? E também uma patologia comumente chamada de gota, né? Por exemplo, o paciente tem gota, ou seja, ácido úrico ali elevadíssimo, vai apresentar esses cristalzinhos lá na urina, lá no achado da urina, no sedimento da urina, né? Cristais de cistinas, né? O paciente ali também pode ter uma condição genética que às vezes apresenta uma condição genética chamada cistinúria, onde há um excesso de cistina na urina. É possível também ver oxalato de cálcio, pode ser encontrado lá na urina ácida ou na urina neutra. É importante a gente ver isso aqui, né? Então, às vezes, cálculo renal pode apresentar oxalato de cálcio, ok? Muito bem, que é aquele cristalzinho, né, que parece uma estrela, chega brilha quando você mexe ali no micrômetro, né, olhando ali. E cristais de leucina e tirosina, doenças hepáticas vão indicar, ou distúrbio metabólico, podem indicar esses cristais na urina. Fiz um resuminho ali no seu material que tem lá algumas imagens sobre esses cristais, tá bom? E agora falando da urina alcalina. Por exemplo, cristais de fosfato triplo. Frequentemente vai aparecer ali, né, é o famoso tampa de caixão, é o fosfato triplo. Então, infecções do trato urinário, provavelmente a gente vai ter indicação de fosfato triplo ali na urina, né? Fosfato de cálcio, né, pode indicar também hipoparatireoidismo, mas lembrando que precisa correlacionar com outros exames, não só esse, mas já é um indicativo, tá certo? Fosfato amorfo. São, né, vários granulozinhos ali, né, na urina. Geralmente, não vai indicar problema nenhum de saúde. O paciente está normal, né? Ainda bem, tudo bom. Urato de amônio. Pode ser um cristal também, visualizado ali em urinas mais alcalinas, às vezes sem significado clínico. Também fiz um resuminho com imagens, dizendo ali os principais para você. Agora, quando é que estão anormais esses cristais? Ou seja, quando eu vejo excesso deles, em alguns casos, né? Problemas de saúde subjacentes, doenças renais, distúrbios metabólicos, infecções do trato urinário, efeitos colaterais de medicamentos, drogas, pode aparecer um monte de alteração. E cristais no sedimento ali da urina. Cristais de cistina, por exemplo, né? Além daquele distúrbio hereditário, né? Pode estar ali sendo uma causa de alteração. Cristais de leucina, doenças hepáticas, pode aparecer um cristal de leucina lá, né? Cristais de tirosina, xantina, purina, pode indicar doenças subjacentes, né? Aí precisa de correlação clínica. Mas você vai ver ele, às vezes, em excesso na urina, tá bom? Tem um cristal chamado cristal de estruvina, encontrados em mulheres com histórico de infecções urinárias, né? Então, ou seja, vão ter pedras que ficam ali bloqueando a urina. Então, é importante a gente analisar esses cristais também. Uma outra coisa que aparece,
né, chamados cilindros. Os cilindros são túbulos, né, tubinhos presentes na urina. Quando você visualiza em microscopia, você não vai ver uma estrutura isolada, você vai ver um tubo, certo? Como se fosse um tubinho mesmo, ok? Então, pode ser detectada na urinálise, pode indicar problemas nos rins, tá certo? Então a gente vai ver algumas estruturas, né, alguns cilindros ali. Então eles vão indicar ali alterações, ok? Assim como os cristais, eles também indicam alterações, ok? Então vamos lá, tem os cilindros hialinos, são os mais comuns, formados ali, né, chamada proteína TH, ou 10-Horsfeld. Essa proteína aí, ela vai formar esses cilindros hialinos. Eles são praticamente transparentes, né? Maior quantidade deles pode estar associada a problemas de doenças renais, ou insuficiência cardíaca congestiva, ICC, pode ser também. Tá? Cilindros granulosos, forma também um tubo, né? Contém grânulos finos, grosseiros, né? Pode ser restos de células renais, proteínas, doença renal crônica ou doença renal aguda. Cilindros hemáticos, ou seja, glóbulos vermelhos. Assim como a gente viu glóbulos vermelhos lá, a gente pode ter uma inflamação do glomerulonefrite, né? Que pode dizer que tem cilindro hemático ali apresentando uma inflamação lá dos glomérulos. Né? Cilindros leucocitários, né? Pielonefrite, por exemplo, excesso de leucócitos forma também esse túbulo, ok? Cilindros sérios, são mais largos, possuem aparência de cera, né? Ele é mais denso, então indica um fluxo lento na urina, nos túbulos, né? Geralmente são sinal de doença renal crônica em estágio avançado. Então, assim, a gente vai vendo eles em quantidades, aí a gente começa a observar, né? Aí tem outros cilindros, né? Eu fiz uma tabelinha, coloquei também no seu material, você consegue ver toda essa dinâmica, né, de cilindros ali, e a gente consegue ver ali a imagem deles, né? E no Atlas também você consegue ver tudo isso que eu estou dizendo para você aqui nessa aula, né? Mas você consegue ver isso aí por imagens reais, imagens microscópicas, né? Ou no próprio Atlas que eu sugeri para você. É mais legal de comparar, né? Assistir a aula comparando, abrindo o Atlas do lado ali. Se você tiver duas telas, perfeito, né? Eu gosto de usar duas telas às vezes, porque eu tô lendo aqui alguma coisa, um artigo e tal. Eu tô com outra tela abrindo ali, olhando o visual, nossa, o videozinho, eu vou comparando e eu consigo gravar melhor. Mas se você tiver, melhor ainda, né? Para você estudar, fica perfeito. É uma sugestão, tá bom? Não é obrigado a ter duas telas não, tá? Mas eu gosto. Muito bem. Falando ainda sobre os avanços tecnológicos, para a gente finalizar essa unidade 6, então, na biomedicina a gente vai ter alguns avanços aqui na tecnologia, né? Então, maior padronização, melhor velocidade, reprodutibilidade. Eita, que palavrão! Reprodutibilidade. Esta é a palavra, tá bom? Ou seja, eu quero fazer algo de maneira reprodutiva sem muitas alterações. Posso pegar algo e padronizar, fazer reproduções dele sem muitos problemas, né? Então, isso pode alterar ali a minha forma convencional de fazer. Então, a tecnologia veio para ajudar a fazer isso, padronizar e melhorar nossa velocidade. Então, existem máquinas hoje, né? Lembra que eu citei na aula 4, se não me engano? A gente mergulhava o tubinho, né, para ver ali, né, a urina do paciente, mergulha lá e olha manualmente ou coloca numa máquina. Essa máquina que eu citei, a gente vai ter algumas máquinas modernas agora chamadas citometria de fluxos. Essas máquinas, elas vão fazer com que essas análises sejam mais rápidas, né? Eu vou usar marcador de células extremas ali, por exemplo, tumores, né? No paciente tiver um tumor, através da urina, essa máquina de citometria consegue me ajudar a analisar. Então, eu vou ter uma urofluxometria também, é outra tecnologia que permite analisar qual a força do volume do jato do paciente. Então, para você ver como que é entregue, né, essa análise preliminar, essa máquina me ajuda a analisar. Então, vai usar também tecnologias como lasers, né, para diferenciar leucócitos de hemácias. É fantástico, porque hoje, né, você imagina a gente pensar isso aqui em 30 anos atrás, 20 anos atrás, talvez, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha nada disso, era tudo manual. E hoje a gente, em pouco tempo, você entra em um laboratório e você consegue ter essas respostas muito legal. Então, eu coloquei imagens também dessas máquinas para vocês no material, né? E a biomedicina tem um papel fundamental, tanto faz olhar manualmente, trabalhar manualmente, que a gente consegue fazer isso. Você vai para o interior, você não tem uma máquina dessa, de citometria de fluxo, como é que você vai trabalhar em uma região mais longínqua? Não é? Lá não tem tanta tecnologia, a não ser num grande centro. Então, até eu chegar no grande centro, você imagina quantas horas. Vamos citar aqui o pessoal da Amazônia, né? Que colegas da Amazônia sabem disso, que trabalham lá.
Eu tive colegas que foi na Covid, por exemplo, eles falam da dificuldade de você deslocar para uma região para outra. Às vezes tem que ir de barco, 4, 6 horas de barco. Como é que você... Uma urina tem que ser lida, uma urina fresca em 2 horas, em até 2 horas. Como é que eu vou fazer? Então, na verdade, ele vai lá para a aldeia, para algum campo ali, que está lá numa região, ele vai ter que fazer manualmente, não tem jeito. Vai ter que mergulhar o tubinho e olhar. Então, ele precisa entender esse processo. Mas se eu estou num grande centro, num laboratório grande, vai ser automatizado? Melhor ainda, porque é mais rápido. A quantidade de gente que mora em Brasília, por exemplo, 2 milhões e 800 mil habitantes, 3 milhões, não sei, acho que 2 milhões ou 3 milhões, não sei. Mas é muita gente. Para a gente fazer exames, né, manualmente, demoraria muito se a gente pegar uma amostra, uma parcela de pessoas que estão doentes durante o dia. E a biomedicina tem essa prerrogativa de ter que analisar tanto no tecnológico quanto ainda no modo manual. Evidentemente, com o passar do tempo, a gente vai conseguir fazer máquinas que consigamos levar até nessas regiões para que a gente use lá uma tecnologia solar, uma energia solar, algo assim. Então, nós estamos prontos para analisar e decidir e fazer esse laudo laboratorial e subsidiar os médicos assistentes com a melhor análise que a gente pode fazer e entregar para ele soluções para que ele faça as correlações clínicas e dê o diagnóstico ao querido paciente. Muito bem, gente, assim encerramos essa disciplina, espero que você tenha aproveitado e siga estudando, olhe o Atlas e boa sorte.